Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre todos vocês. É com muita alegria que nós começamos hoje a nossa série de exposições sobre o Credo dos Apóstolos. Nós estamos iniciando uma série de estudos, estaremos estudando muitas matérias teológicas. É claro que isso numa linguagem fácil para a igreja, nosso objetivo é falar para a igreja. E esses vídeos serão postados nos domingos pela manhã, enquanto nós não temos o retorno regular dos nossos cultos dominicais, as nossas escolas dominicais. Esse material está sendo disponibilizado para os irmãos todo domingo de manhã. Nós estaremos estudando então inicialmente o Credo dos Apóstolos, Então nesse momento nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre os nossos estudos, pedindo a orientação do Senhor, a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da palavra de Deus. Reúna aí sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa. Você pode estar assistindo diante de uma TV, ou no celular, ou no computador. Com certeza o Senhor tem muito a nos ensinar com respeito à sua palavra, através dessa série de exposições que nós iremos fazer sobre o credo. Vamos orar, curva sua cabeça, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, nós te louvamos nesta manhã de domingo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos estudando a Tua Palavra, que o Senhor nos instrua nos Teus santos caminhos, que o Senhor nos direcione a compreensão das verdades eternas do Santo Evangelho, que o Senhor, que é dono de toda a sabedoria, venha abrir o nosso entendimento, clarear a nossa mente, para nós estudarmos sobre este assunto e sermos muito enriquecidos e edificados pelo estudo do Credo dos Apóstolos. Pedimos a Tua bênção sobre os nossos irmãos, sobre todos que estão nesse momento assistindo este vídeo, aqueles que são de nossa comunidade, bem aqueles que são de outras comunidades, outras igrejas locais, que o Senhor esteja usando esse material para a glória do Teu nome, e que Teu Evangelho seja espalhado também, de alguma forma, com esse conteúdo. Essa é a nossa oração, Senhor, de gratidão e de petição a Ti, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estaremos iniciando esse estudo sobre o credo, mas antes eu preciso fazer algumas considerações sobre esse período que nós estaremos estudando, sobre vários assuntos, mesmo quando nós voltarmos, querendo o Senhor, dessa quarentena, voltarmos às nossas atividades, esses cursos vão continuar sendo disponibilizados para os irmãos. Mas eu preciso fazer algumas considerações preliminares com respeito ao nosso estudo do credo, para que algumas coisas fiquem esclarecidas aqui. A primeira coisa que eu preciso considerar aqui é que o credo é uma síntese das doutrinas cristãs centrais, é um resumo das doutrinas cristãs centrais. O credo, como nós vamos ver numa explicação histórica, não é uma reza, embora seja utilizada como uma reza, na tradição romana, mas o credo é um patrimônio da cristandade, é uma confissão de fé, é uma proclamação do que nós cremos. Então, esta é a primeira coisa que eu gostaria de considerar aqui com vocês nessa manhã. A segunda coisa é que nós temos dentro da tradição evangélica, de forma mais ampla, um certo cuidado em relação ao credo, porque muitos evangélicos enxergam o credo como algo que não nos pertence, como algo que não é da nossa tradição evangélica. Isso é uma ignorância histórica. Os cristãos sempre estiveram em contato com o credo, inclusive nas confissões de fé, os catecismos da igreja da Reforma, das igrejas da Reforma, contém o estudo do Credo dos Apóstolos. Você pode ver isso, por exemplo, no Catecismo de Heidelberg. Eu queria considerar também que alguns usos que são presentes no credo não precisam nos escandalizar. Por exemplo, há uma palavra no credo que diz que nós somos igreja católica. Então, muitos concluem que o fato de ter a palavra católica no credo faz com que o credo seja da Igreja Católica Apostólica Romana. A palavra católico significa universal, então tem o sentido da igreja espalhada pelo mundo todo. Então, os evangélicos também são católicos, Eles não são católicos romanos. O seu líder não é o Papa, o seu líder é Cristo. Então,
o uso da palavra católico não tem nenhum problema, não é nenhum choque, nenhuma contradição com a tradição evangélica, ok? Uma outra coisa que nós devemos considerar aqui é que as nossas aulas, né, os nossos estudos serão direcionados inicialmente para membros da nossa igreja, a primeira igreja congregacional Vale da Bênção em Santa Cruz do Capibaribe. Então, muitas de minhas aplicações, muitas vezes concernentes ao assunto que nós estamos estudando, vão ser bem específicas para a nossa igreja, né? Porque esse material não é um mero material produzido para a internet, mas é um material produzido especificamente para a nossa igreja. Mas muitos irmãos de outras denominações, de outras igrejas, de outras comunidades, podem usar esse material. Isso será um privilégio para nós saber que vocês estão assistindo, estão consumindo esse material e que o Senhor abençoe vocês. Mas o nosso foco é a igreja. Então a nossa linguagem é uma linguagem para a igreja. Nós não estamos preocupados aqui em grandes discussões teológicas, em coisas complexas, né, dentro do campo teológico, do estudo da doutrina e da ortodoxia, mas expor para a igreja os pilares da fé cristã contida no credo apostólico. Então esse é o nosso objetivo. Então essas são algumas instruções iniciais antes de nós começarmos o nosso estudo. Dito isso, veja, nós estudaremos essa confissão de fé da igreja, esse credo, né, essa profissão de fé que a igreja faz em toda a história. Nas nossas páginas no Instagram e no Facebook você vai encontrar lá o credo, né? Nós postamos esse material. Então você vai salvar essa imagem e nós vamos a cada semana expor uma parte do credo, certo? A intenção é que você memorize mesmo, porque ali estão as principais doutrinas da Santa Escritura. Então que você tenha isso em mente. Se você já salvou essa imagem no seu celular, se você já tem ela aí, nós agora iremos ler o Credo dos Apóstolos e vamos ver o que ele nos diz, né? O Credo diz o seguinte: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Ele voltará para julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós temos, de fato, outras versões do credo que vai dizer que Cristo desceu ao inferno. Nós teremos uma aula sobre isso especificamente, sobre essa parte especificamente do credo, em que nós iremos expor essa sentença aqui do credo, quando isso for acrescentado na formulação do credo apostólico, certo? Então, esse é o credo, é o primeiro contato que nós temos. Talvez você nunca tenha lido, ou talvez você esteja vindo de outra tradição, hoje você é protestante, você já conhecia o credo. Então, você já conhece basicamente o credo apostólico. Como eu disse no início, os evangélicos abandonaram a recitação do credo, o aprendizado do credo, por acharem que não fazia parte de sua tradição evangélica, o que é um engano. Como nós lemos o credo, não contém nada contraditório à fé evangélica. Nós cremos realmente em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus. Cremos que ele nasceu da Virgem Maria. Cremos que ele morreu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Que ele morreu, que ele foi sepultado, que ele desceu aos mortos. Cremos que ele voltará. Cremos no Espírito Santo. Cremos na Igreja de Cristo, que é obra do Espírito Santo, obra da Trindade. Nós cremos em tudo isso. Cremos que ele vai julgar os vivos e os mortos. Então, doutrinariamente, não há nenhum problema com o credo. Não há nenhuma dificuldade doutrinária que seja contradizente à fé evangélica no credo. Pelo contrário, o credo é uma síntese da fé cristã, não é? Então, a primeira coisa que nós iremos considerar, depois dessa introdução, é sobre a origem da palavra credo. O que é que significa credo?
né, e a origem dos credos também para a fé cristã. Primeiro vamos entender o que significa a palavra. A palavra credo vem do latim e significa creio. Eu creio, né? Então, por isso, credo dos apóstolos. Há várias tradições antigas que dizem que os apóstolos formularam o credo, né? Mas isso já é concórdia entre muitos estudiosos, muitos historiadores do dogma, historiadores da igreja, de que é uma lenda, né? De fato, o conteúdo do credo é um conteúdo que está nas epístolas apostólicas, é um conteúdo que está no Novo Testamento, mas não obrigatoriamente o credo foi escrito pelos apóstolos. Nós entendemos, de acordo com os historiadores, que o credo foi finalizado mais ou menos no século VII, na sua última versão, no século VII depois de Cristo, né? Então, houve vários pequenos acréscimos ao credo, adaptações ao credo, e nós temos, então, nesse formato que está diante de nós hoje, né? Então, quando nós falamos sobre credo, que entendemos que significa crer, né, a palavra de Deus vai nos mostrar que isso está presente no Novo Testamento, né? O início do entendimento do que se crê está presente no Novo Testamento. Podemos dizer que está presente no Antigo Testamento. Nós temos em Deuteronômio 6:4, você pode abrir aí a sua Bíblia, né, um texto clássico dentro do pensamento judaico, né, do pensamento hebraico, que professa a fé em Deus, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Aquilo é uma forma de credo, é uma confissão pública. O credo tinha esse objetivo, de confessar publicamente a fé em Jesus. Então, por isso que o credo era chamado de símbolo de fé, né? Porque ele demonstrava publicamente esse compromisso que um cristão tinha com Cristo. Em outra aula nós vamos explicar essa questão dos símbolos de fé e como isso se processa dentro da história da igreja e a importância disso para o nosso conhecimento, certo? Alguns versículos são importantes para que nós compreendamos a importância do credo. O primeiro deles está em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 3 e versículo 4, que nos diz assim: haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, Paulo está dizendo que chegaria um tempo que as pessoas apostatariam da fé, não querendo ouvir a verdade de Deus. Elas optariam, escolheriam falsas doutrinas, falsos ensinamentos. Por isso a importância de nós termos conhecimento doutrinário, para sabermos o que a Escritura diz. Meus irmãos, nós, mais do que nunca, vivemos um tempo em que as pessoas se afastam da doutrina. Elas seguem falsas verdades, elas seguem falsos profetas, elas seguem mentiras doutrinárias que não estão baseadas na palavra de Deus. Muitas igrejas ditas evangélicas não têm nenhum compromisso com as Escrituras, nem com a doutrina fornecida nas Escrituras. Por isso é necessário que nós tenhamos um pensamento doutrinário formado. A doutrina não faz mal à igreja. A doutrina não esfria a igreja. A doutrina mostra à igreja o que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós estamos estudando sobre o credo, estamos estudando sobre verdades essenciais da fé, a coluna doutrinária da fé cristã, porque fé não é apenas uma questão de crença. Fé é uma questão de compreensão do que Deus revelou. Então, fé salvífica nos é dada por Deus. Mas a fé também na Escritura se refere ao conhecimento que nós temos de Deus. Então, conhecer a doutrina é conhecer a Deus. Conhecer os ensinos da Escritura em relação ao nosso Deus, a salvação, a nossa vida, a vida eterna e a como nós devemos viver aqui antes de chegarmos a um corpo glorificado, é parte essencial da nossa caminhada cristã. Nós precisamos conhecer a Deus através da sua palavra. Então, há alguns outros textos que nos mostram a importância da confissão pública de fé também. Não é que um deles está em Mateus capítulo 10, versículo 32, o texto nos diz o seguinte: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Veja, todo aquele que me confessar diante dos homens. O que é confessar diante dos homens? É dizer diante dos homens em que se crê, em que está apoiada a sua fé. A sua fé possui que verdades? Ela proclama que verdades?
Então é necessário que você saiba. Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, que nós devemos estar preparados para respondermos com mansidão e temor a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. Quando as pessoas nos perguntarem por que nós cremos, então nós devemos saber explicar por que nós cremos. E o credo vai nos ajudar nisso, não é? Então, um outro texto que nós observamos nas Escrituras, que nos dão também repertório, nos dão argumentos para crer na importância do credo, está em Marcos 16, que diz o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Então, aqui nós temos uma proclamação pública também, através do batismo. Então, você crê, você professa, como disse Paulo, né? Se crê no seu coração, se confessa com a sua boca. Aqui o texto está nos dizendo que depois dessa confissão de fé, é necessário que haja batismo. Então, a igreja sempre confessou a sua fé publicamente. Isso é credo, né? Então, nós temos vários exemplos de credos no Novo Testamento, quando a igreja dizia que Jesus Cristo era o Senhor, quando a igreja dizia que deveria ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Conforme o Evangelho nos orienta. Aqueles eram pequenos credos, né? Pequenos credos. Então, a igreja nunca esteve apartada de credos. E a formulação do credo dos apóstolos é importante para nós conhecermos o fundamento, o que nós cremos sobre o Pai, o que nós cremos sobre o Filho, o que nós cremos sobre o Espírito, o que nós cremos sobre a igreja, o que nós cremos sobre a vida pós-morte. Então veja que o credo, perceba que é baseado na doutrina da Trindade. Creio no Pai, creio no Filho, creio no Espírito. E nas obras do Pai, a criação, nas obras do Filho, a redenção, e nas obras do Espírito, a regeneração e a santificação da igreja, né? Então nós temos ali sendo exposto para nós, no credo apostólico, a obra salvífica de Deus, as obras redentoras de Deus na história dos homens. Aquilo está resumido no credo. Então o credo tem muita utilidade para a igreja no nosso tempo. No final da nossa aula nós vamos fazer algumas aplicações, me referindo a como nós podemos utilizar o credo na nossa vida diária, na nossa vida comunitária também, nossa vida como igreja. Então vejamos agora alguns usos do credo. Como o credo era usado, né, na igreja antiga. Como o credo era utilizado na igreja antiga. E o credo tinha algumas finalidades dentro da liturgia da igreja também. O credo era uma confissão feita pelos crentes que receberiam o batismo. Era uma confissão pré-batismal. Então, na cerimônia de batismo, no sacramento do batismo, os crentes professavam diante da igreja, diante da congregação, o credo apostólico. A igreja fazia isso com base em Romanos 10, 9 e 10, né? Que nos recomenda uma confissão pública diante de todos, uma confissão do que nós cremos. O credo também tinha uma finalidade instrutiva, não apenas para aqueles que iriam receber o batismo, mas para aqueles que já tinham recebido o batismo. Era um roteiro catequético. Era um roteiro para se ensinar as crianças, para se ensinar os jovens, para se ensinar os novos convertidos, para se ensinar a igreja, de que as verdades centrais do cristianismo estão sendo mostradas ali. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Então, o credo também tinha uma finalidade doutrinária, né? Quando ele tem uma finalidade instrutiva, ele tem uma finalidade doutrinária. Então, com o surgimento de tantas heresias, a igreja usava o credo para relembrar aos seus membros e para pregar o Evangelho através das Escrituras, pregando as Escrituras, mas o credo mostrava isso de forma sintetizada, organizada, sistemática, para aquelas pessoas que estavam ouvindo, não é? Então, o credo era um compromisso, a confissão do credo e a instrução pelo credo era uma reiteração do compromisso que a igreja tinha com a santa doutrina, com o santo Evangelho de Cristo. O credo também era utilizado na antiguidade pela igreja no culto, na liturgia. O credo era recitado como uma expressão de adoração a Deus. Claro que não necessariamente isso precisa ser feito hoje. Uma igreja não deixa de ser fiel a Deus se ela não recitar o credo no culto, não é? Isso não é obrigatório. Isso é um dado histórico que eu estou trazendo aqui. Então a igreja professava no culto a sua crença no Deus triuno, né? Muitas igrejas faziam isso no início do culto, outras igrejas faziam isso no final do culto. Então não existe só o credo dos apóstolos, né? O credo apostólico, como é chamado, mas existiram vários outros credos
importantes na igreja, como o credo tanasiano, o credo niceno-constantinopolitano, o credo de Calcedônia. Estes são eclesiasticamente chamados de credos ecumênicos, porque eles expressavam o pensamento doutrinário da igreja primitiva. Então nós temos também várias outras manifestações da crença da igreja, da crença credal na igreja, que com o tempo vai se transformar nas confissões de fé, né? Confissão de Augsburgo, confissão belga, confissão de Westminster, confissão de Savoy, né? Que é uma confissão de fé congregacional, né? Várias confissões que as igrejas, as denominações desenvolveram durante o tempo, durante a história, e vão declarar as verdades fundamentais da fé cristã, né? São amplificações, né, do credo. O credo é uma confissão primitiva, uma confissão básica. As confissões de fé já são declarações mais elaboradas da doutrina, respondendo várias questões que eram já importantes no tempo em que as confissões eram feitas. O credo estava respondendo questões relacionadas à divindade de Cristo, à humanidade de Cristo, à pessoalidade do Espírito Santo, não é? A importância e a catolicidade da igreja, a unidade da igreja. O credo dos apóstolos estava respondendo questões relacionadas à vida eterna, à vida pós-morte, o que aconteceria com a pessoa depois que ela morresse. Nós iremos ter uma aula sobre isso, né? Para onde vai o justo? Para onde vai o ímpio depois da morte? Para onde ele vai? Onde é que ele fica? Não é? Ele fica dormindo? Ele fica acordado? Nós vamos estudar isso, né? Há vários pensamentos cristãos heréticos, né? Cristãos heréticos, porque essas heresias estão ligadas às seitas, que acreditam que o homem perde a consciência quando ele morre. Então, há várias crenças do retorno dos mortos para falarem com os vivos, né? São crenças relacionadas às seitas, não à fé cristã ortodoxa. Então, nós iremos estudar sobre isso também. Então, como nós já vimos, o credo apostólico chega provavelmente ao seu formato final no 7º século, né? E é dado à igreja. Por que nós necessitamos do credo? Por que nós precisamos do credo? Porque o credo é importante para nós. Porque o credo nos mostra que nossa fé é trinitária. Quando nos fala que a nossa fé é trinitária, nos fala que a nossa fé é comunitária. Porque na Trindade nós temos 3 pessoas. E a igreja é composta também por várias pessoas. Então a vida de fé não é uma vida solitária. O credo nos mostra que a doutrina é importante para a saúde da igreja. De nada adianta uma igreja muito afetuosa, uma igreja muito acolhedora, uma igreja com boas instalações, se essa igreja não tem doutrina, se essa igreja não tem as verdades essenciais do Evangelho. É claro que uma igreja deve ser acolhedora, deve ser amorosa, deve ser evangelizadora, mas ela precisa ter doutrina. Nós vivemos um tempo em que há muitas distinções, né? Uma igreja é vista como igreja doutrinária, outra igreja é vista como igreja missionária, outra igreja é vista como igreja amorosa. Esses atributos devem estar em todas as igrejas. Uma igreja deve ser doutrinária e missionária, porque é uma incoerência uma igreja ter doutrina, ter ensinamento genuíno do Evangelho e não ser missionária. É uma incoerência. Ela está ouvindo, mas não está praticando o Evangelho. É uma incoerência ser uma igreja missionária e não ter doutrina. Vai ensinar o que fazendo missões, se não tem doutrina? É uma incoerência ser uma igreja amorosa, mas esse amor não está baseado na verdade do Evangelho, que é a doutrina que nos mostra isso. Veja, a diferença que há entre o cristianismo e as seitas é que as seitas se concentram em um fundador, em um profeta, em um líder. O cristianismo se concentra em Deus e se concentra em doutrinas ensinadas pela Bíblia, expostas pela Bíblia. As doutrinas centrais são importantes para que nós entendamos várias questões na Escritura. Elas nos nortearão em muitos aspectos na Escritura. Então, por isso, está aqui algumas questões relacionadas à necessidade de nós estudarmos o credo, de nós refletirmos sobre o credo, de nós aplicarmos o credo na nossa vida. Então, como nós podemos, por exemplo, usar o credo hoje em dia? Veja, algumas igrejas, por exemplo, que usam o credo de forma cantada. Se canta o credo. Há um cantor brasileiro evangélico chamado João Alexandre, que gravou o credo apostólico
cantado. Então, muitas igrejas cantam no final dos seus cultos ou no meio das suas liturgias o Credo dos Apóstolos. Há outras igrejas que usam no seu culto a profissão de fé com o credo. Há outras igrejas que usam o credo para a cerimônia de batismo, ou usam o credo na cerimônia de Santa Ceia. Há outras igrejas que usam o credo após o término do culto, como uma lembrança da fé ortodoxa para a igreja durante a semana. A igreja recita o credo e segue a sua vida durante a semana de trabalho, de estudo, a sua vida diária, lembrando-se que a sua fé está firmada na Santa Escritura. O credo é usado em outras igrejas para a instrução de novos decididos. Eles são instruídos ali nas verdades centrais das Escrituras, nas classes de catecúmenos. O credo, em outras igrejas, é utilizado na classe para crianças, para o ensino infantil, para que eles decorem a fé exposta no credo. Aquilo irá norteá-los, irá ensiná-los quem é Deus Pai, quem é Deus Filho, quem é Deus Espírito Santo, o que é a igreja, para onde nós vamos depois que morremos. Isso é muito importante para uma criança na formação religiosa e intelectual dela, na formação da cosmovisão de uma criança. Ela precisa ter essa síntese da doutrina na sua cabeça, né? Então essas são algumas utilizações possíveis que nós podemos desenvolver com respeito à utilização do credo na nossa igreja. Nós, como eu disse, não devemos achar que porque uma igreja não usa o credo, ela é infiel, né? Mas nós também não devemos achar estranho quando chegamos numa igreja e a igreja canta o credo ou recita o credo como se fosse uma prática católica romana. Não, meus irmãos. O credo é a síntese da fé cristã. Nós vamos examinar cada frase do credo, cada sentença, cada parte do credo, e vamos ver que a maior parte do credo são extrações de textos da Escritura. São extrações de versículos bíblicos. Então, como eu posso dizer que usar o credo no culto é errado? Não é errado. Então, nós precisamos entender isso e amadurecer a nossa compreensão a respeito disso, né? Então, estude o credo, reflita sobre o credo, memorize o credo, será de grande importância para você. Há uma frase importante de Philippe Melanchthon, que foi um reformador do século XVI, trabalhou com Lutero. Ele dizia o seguinte: nenhuma fé é firme se não é mostrada em confissão. Não pode existir uma fé verdadeira em Deus que não se expresse por meio de uma formulação doutrinária. Então, não há nenhuma fé firme se ela não for mostrada com confissão de fé. E o credo mostra isso, mostra o que nós cremos. Se alguém perguntar a você hoje, por que você crê em Deus? Como você responde? Se alguém perguntar a você hoje, como é esse negócio de Jesus ter duas naturezas, uma humana e uma divina? Como é que você responde? Se alguém perguntar a você hoje, se o Espírito Santo é uma pessoa, ou ele é uma energia, ou uma força, como é que você responde? Deve responder que ele é uma pessoa. Mas como é que você responderia se você não soubesse da doutrina? Você precisa de instrução da doutrina. O credo vai nos fornecer isso. Então, eu vou terminar nossa primeira aula aqui com uma menção de um texto do Alistair McGrath, né, que é um livro seu sobre o credo, o livro Creio. Eu indiquei esse livro há alguns dias, quando nós começamos a divulgar esse nosso curso sobre o credo. O Alistair McGrath diz o seguinte: o credo ressalta que crer é pertencer. Ou seja, o credo, quando nós recitamos, quando nós declaramos, nós estamos dizendo que nós pertencemos a Deus, que nós cremos naquilo e somos cativos dessa verdade. Essa verdade nos governa, a verdade da fé, esboçada nas Escrituras, revelada nas Escrituras. O Alistair McGrath continua: tornar-se cristão é passar a fazer parte de uma comunidade de fé cuja existência remonta ao cenáculo onde Jesus se reuniu com seus discípulos, em João 21. Ao depositar sua fé em Jesus Cristo, você passou a ser um membro de seu corpo, a igreja, que usa este credo para ressaltar sua fé. Ao estudá-lo, você está se lembrando dos muitos homens e mulheres que usaram antes de você.
Então veja o que ele está dizendo aqui. Nós não somos os primeiros a usar o credo. A igreja vem usando isso desde o período primitivo, irmãos. Desde os pais da igreja. Durante todos esses séculos a igreja vem estudando o credo, vem recitando o credo. Os estranhos ao credo somos nós hoje, que achamos que o credo é uma coisa que não nos pertence. Mas o credo é um patrimônio da igreja, da cristandade. Não é? O credo não é posse de uma denominação, não é posse de uma tradição cristã. O credo é posse da igreja de Cristo, porque esboça as doutrinas centrais do Evangelho. Então, continuando aqui. Ele lhe dá um senso de história e perspectiva. O credo lhe dá um senso de história e de perspectiva. Enfatiza que você não é a única pessoa a depositar confiança em Jesus Cristo. Imagine quantos mais, ao longo dos séculos, recitaram essas palavras quando foram batizados. Imagine quantos outros encontraram no credo apostólico uma confissão de sua fé pessoal. Você faz parte dessa fé e pode compartilhar as mesmas palavras que usaram para exprimi-la, que eles usaram para exprimi-la. Que palavras são essas? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai. Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós cremos nisso, cremos nessas verdades centrais do cristianismo, não é? Enquanto muitos estão seguindo falsas doutrinas, nós devemos estar firmes no Evangelho de Jesus Cristo. Na próxima semana, nós começaremos, de fato, a examinar o credo. Hoje foi uma introdução, né, que nós tivemos ao credo. Na próxima semana, nós iremos examiná-lo. Estudaremos a palavra crer, inicialmente, né? O que é crer? O que implica essa verdade histórica de crer em Deus, né? Crer em Deus Pai Todo-Poderoso é o início do credo. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor tenha misericórdia de você. Que o Senhor incline seu rosto sobre você e lhe dê a paz. Que você possa estudar esse material, escutar novamente, se for preciso, fazer suas anotações. Na semana que vem, nós estamos de volta. Que Deus abençoe. Um abraço, irmãos.